Olá! Mais uma vez aqui para a gente estudar um pouquinho sobre o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E hoje eu escolhi conversar um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola está em Mateus 25, de 1 a 13. E essa parábola, ela só aparece com Mateus, ela não aparece nos outros discípulos, né? E ela é muito rica. O evangelho é sempre um alimento, né? Uma chama que mantém a nossa fé acesa. É através do evangelho que a gente consegue forças, né? Inspiração para poder seguir a nossa caminhada, né? Passar por todas as dificuldades. Então, estudar o Evangelho é gratificante, ele é um roteiro luminoso e ele nos convida todos os dias, cada vez que a gente estuda, tenta aprofundar um pouquinho, pensar sobre um outro ponto de vista, a gente vai percebendo o quanto ele nos ensina, o quanto ele nos direciona durante a nossa caminhada, o quanto ele nos chama à responsabilidade para nós entendermos a nós mesmos, as nossas atitudes, porque nós estamos nesse caminho em busca de crescimento e evolução. E o Evangelho é a luz, né, que clareia o nosso caminhar, é a chama que sustenta a nossa fé, que nos sustenta durante essa caminhada. Afinal de contas, todos nós estamos juntos na mesma caminhada e chegaremos no mesmo ponto, que é o ponto da evolução completa, né? do crescimento moral e espiritual. E a gente precisa estar atento o tempo todo, vigilante, buscando as respostas das nossas incertezas, das nossas dificuldades no Evangelho. Estudar é a melhor maneira, conhecer, né, adquirir uma fé raciocinada, é a melhor forma de nós buscarmos essa evolução, esse crescimento. Quando a gente ouve essa parábola, né, de início ela parece bem simples, uma parábola simples, uma historinha pequenininha, mas quando a gente começa a analisar, começa a pensar, prestando atenção nas falas do mestre, a gente percebe que é uma semente sadia, é uma semente poderosa que vai se transformar numa árvore, numa linda árvore, e que vai nos trazer frutos belíssimos. E essa parábola ela tem que ser estudada e entendida de acordo com os ensinamentos de Jesus, porque a nossa tendência é buscar para aquilo que a gente sabe, né? Pelo nosso desenvolvimento espiritual do momento. E ela pode até parecer, de certa maneira, a atitude das virgens, algumas delas, pode parecer uma atitude egoísta ao primeiro olhar. Mas nós precisamos entender o que Jesus queria nos passar com aquilo. E nós precisamos lembrar sempre que toda semente, ela precisa ser adubada, cuidada, protegida, ela precisa de atenção, porque senão essa semente pode perecer, ela pode não crescer, ela pode começar a brotar e morrer, pode não brotar, mas se a gente cuidar, se a gente alimentar essa nossa fé, através do trabalho, através do estudo, da busca do conhecimento, essa semente vai se transformar numa linda árvore. E as sementes do Evangelho, muitas vezes, hibernam porque nós não fazemos aquilo que é necessário para poder cuidar dessa semente. A gente tem a sementinha que foi lançada, que é o Evangelho de Jesus, mas nós não conseguimos dar esse tratamento, ter esse cuidado necessário para que essa semente
se fortaleça e cresça. E a gente precisa estar atento a isso. No sentido espiritual, o casamento, a festa de casamento, ela é comparada ao reino de Deus. Então, seria a vinda do mestre, né? O símbolo do casamento, ela é usada para mostrar uma relação do Criador com a criatura. Então, uma relação de Deus com a humanidade. Afinal de contas, o que é casamento? É um compromisso, é um laço, é uma comunhão profunda. E esse casamento na parábola, esse significa a nossa comunhão, a comunhão da humanidade com Deus. Jesus usou também do casamento lá em Bodas de Caná para falar do reino de Deus, né? Quando ele faz a transformação do vinho. É uma parábola também interessante. E a gente precisa lembrar disso, desse compromisso, né, que nós temos com Deus. Ele fez a criatura e existem as leis que devem ser seguidas e que nós não podemos fraquejar. E para isso a gente precisa buscar o autoentendimento. A parábola das 10 virgens, que eles chamam de virgens tolas ou imprudentes, e as virgens prudentes. E ela começa assim. Então, repetindo, está em Mateus, versículos de 1 a 13. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas ou tolas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, essa parábola, ela vem nos mostrar a importância da nossa vigilância e preparação espiritual para receber, para a comunhão que nós precisamos fazer com Jesus, com o mundo espiritual, com Deus. Então, ele fala mesmo, orai e vigiai, instruí-vos. E aqui na parábola ele fala, olha, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. As 5 virgens prudentes, elas tinham o azeite extra para poder alimentar a luz, a candeias. E elas conseguiram ir ao encontro do noivo, enquanto as tolas ou as loucas, que também tem esse nome, elas não se prepararam e elas não conseguiram entrar na festa de casamento. Geralmente, todo casamento tem uma preparação e uma espera. Naquela época, os casamentos eram acordados entre as famílias. Tinha um dote e tinham as pessoas que organizavam, né? Então, os amigos do noivo e da noiva, eles ficavam responsáveis
por ajudar, por coordenar o casamento, sim? E o noivo saía com a família, os amigos da casa dele, e eles iam em comitiva ao encontro da noiva na casa da noiva. E aí era onde poderia ter a festa, ou então voltar e fazer a festa na casa do noivo. Era dessa forma. E essas virgens, elas eram as amigas do noivo, da noiva, amigas da noiva, no caso. Então, elas vão ao encontro do noivo, aí juntam as duas comitivas e aí elas se encaminham, né, para onde haverá a festa, ou na casa do noivo ou da noiva, de acordo com a combinação. E é por isso que fala das 10 virgens. E normalmente tem um melhor amigo que controla, né, que coordena, que olha o que está faltando, né, o que é importante para que aquela festa seja um sucesso. Foi por isso que Jesus, nas bodas de Caná, que era amigo, né, do noivo, a Maria, sua mãe, ela se preocupa porque estava faltando vinho. Então, a gente precisa entender como que era feita essa festa na época. Então, por tradição, o noivo ia buscar a noiva. E durante a espera, né, que o noivo viesse, a família da noiva, as virgens, os amigos ficavam esperando. Ficava lá uma comitiva aguardando o noivo chegar para que fossem juntos para o local da celebração. Então, aqui na parábola, o noivo significa Jesus. Jesus que veio trazer a palavra, né? Que veio trazer o evangelho, que ele veio ser o nosso modelo, nosso guia. Jesus não deixou nada escrito, ele deixou o exemplo. Quem foi escrevendo sobre ele foram os discípulos e depois seus seguidores. Mas Jesus não deixou nada escrito, ele deixou o seu exemplo, os seus ensinamentos. Então, a chegada do noivo representa a chegada de Cristo, a chegada de Jesus. E é o que a gente precisa entender, que essa espera que a gente fica é a espera que a gente precisa se preparar. E a gente não sabe quando. Quando o quê? A gente não sabe quando é que nós vamos morrer, né? Perder o corpo físico. A gente não sabe quando a gente vai passar por uma tribulação. A gente não sabe quando vai passar por uma dor. A gente não sabe quando vai passar por uma traição, uma dificuldade muito grande. Então, essa preparação é a nossa preparação espiritual para esse momento. Para o momento de volta à pátria espiritual, para o momento de superar uma doença grave, para superar a dor de um ente querido e caminhar junto com ele, sustentá-lo, para superar uma frustração ou uma decepção, uma mágoa muito grande. Então, nós precisamos de preparar moral e espiritualmente, para que quando esse momento chegar, esse momento da dor, da dificuldade, a revolta não tome conta de nós, para que nós não nos percamos, que nós nos mantenhamos firmes, com a nossa fé acesa, cientes de que não estamos sós, que nós estamos acompanhados da proteção divina, espiritual o tempo todo. Mas todos nós passamos por tribulações e dificuldades, todos nós, não importa a diferença de raças, de cores, de poder social, não importa, todos nós passamos e a gente precisa aprender a superar isso quando isso chegar. E essa preparação espiritual, ela tem que ser constante. A gente precisa usar o azeite, aquele azeite, né, que representa lá na parábola, que mantém a luz da candeia, a luz da lâmpada acesa, é a nossa fé, é o nosso trabalho espiritual, é a nossa preparação diária, a leitura, uma leitura sadia, né?
a meditação, a busca do autoconhecimento, isso é a preparação, o entendimento de nós mesmos, o auto-perdão, perdoar o próximo, tentar colocar, né, ficar no lugar do outro, a fraternidade, a caridade, tudo isso é uma forma de preparação. É a gente manter a nossa psicosfera, nossos pensamentos, as nossas vibrações sempre elevados. Não abrir a porta, não deixar brechas para que a dúvida, a incerteza, o excesso da materialidade nos envolva e tome conta de nós. Então, as 10 virgens, elas aguardavam o noivo, cada uma iluminando o seu próprio caminho. E elas representam todos aqueles que durante a caminhada, né, de alguma maneira, espera essa vinda de Jesus. Elas estão, de certa maneira, cientes e sabendo, né, da importância dessa preparação para receber o Jesus, para deixar que a lei de Deus ela faça parte de nós, não apenas um conhecimento intelectual. Então, é a nossa preparação espiritual e a gente precisa manter esse óleo dessa chama da fé pronto, constante, para que a chama fique sempre acesa. A gente precisa alimentar essa fé através do estudo, do trabalho, da vivência dos ensinamentos do Pai. Porque assim nós estaremos prontos. Quando acontecer algo, a gente vai estar pronto para passar por aquele momento. Porque a gente sabe que estamos sempre protegidos e acompanhados. Nós não sabemos o que nem quando, o que vai acontecer. A gente não consegue controlar um segundo à frente. Então, a gente precisa dessa preparação. E o que é estar prontos para receber o Cristo, para receber, para fazer essa comunhão espiritual com Deus, né? É continuar o nosso trabalho de crescimento espiritual, conhecer a nós mesmos, saber de antemão as nossas fraquezas, por que tivemos determinada reação. Então, durante a nossa caminhada, durante esse autoconhecimento, a gente ir tentando devagarinho mudar uma coisa aqui, mudar outra coisa ali, aos pouquinhos. Essa caminhada, ela é lenta, o trabalho é árduo e constante. Não tem como, da noite para o dia, nenhum ser se modificar. Um ser que não é perfeito, que não é bom, fica perfeito no dia seguinte. Isso não existe. Então, é através do trabalho, do estudo, que a gente vai conseguir melhorar. É o quê? É transformar o espiritual em algo material. Ao contrário, é transformar o material em espiritual. Então, nós precisamos nos livrar desse materialismo que nós temos e estarmos mais ligados espiritualmente aos valores espirituais e não aos valores morais. E para isso, nós temos o nosso guia e o nosso modelo, que é Jesus. E a gente não deve ficar desperdiçando tempo só com futilidade, só com materialismo. A gente precisa dedicar boa parte do nosso tempo ao lado espiritual. As virgens foram divididas em 2 grupos aqui nessa parábola, né? Como as virgens loucas e ou tolas, né? E as virgens prudentes. As prudentes levaram azeite e as tolas não. Então, aquelas prudentes que levaram azeite, elas estavam vigilantes, né? Então, elas se prepararam, elas imaginaram que pudesse faltar o azeite. Então, quando o noivo chegou, elas estavam prontas para recebê-lo. E somos nós, significa, é o mesmo de nós, a humanidade, quando nós nos preparamos para a dificuldade, né? Para a passagem para o mundo espiritual. A gente já vai ter uma noção, né? da importância do lado espiritual e tem um outro entendimento.
Enquanto as tolas, elas não tinham óleo de reserva, então elas ficaram ali paradas. Elas tiveram que perder a festa, eles não deixaram que elas entrassem. E isso aí representa aqueles que não se preparam, que dão valor apenas ao materialismo, que esquecem da parte espiritual. Então, quando chega o momento de dificuldade, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, o que agir, o que fazer, como agir, né, como passar por aquele momento. Por isso que é importante essa preparação. Uma coisa interessante é que sempre o óleo foi considerado um símbolo de espiritualidade. Então, antigamente, o óleo era usado para ungir as pessoas, né? Então, os profetas, os reis, as pessoas que eram consagradas a Deus, todas passavam por esse processo. E Jesus também foi ungido. Então, Jesus foi ungido e permeado pelo Espírito Santo, pelo Verbo. E o óleo, então, tem esse significado. E aqui na parábola, ele é usado para manter a luz, a lâmpada, né? A luz da lâmpada. E nós podemos colocar o óleo como esse preparo que mantém a nossa fé em Deus acesa, essa fé que nos ampara nas dificuldades. É o óleo da força divina, da inteligência divina, que nos ajuda através do autoconhecimento. E a gente precisa disso o tempo todo durante a nossa caminhada. Uma coisa que a gente presta atenção aqui na parábola fala assim: todas as virgens adormeceram enquanto aguardavam o noivo. Então, tanto as virgens tolas quanto as virgens prudentes dormiram. Então, não dormiram apenas aquelas que não tinham se preparado para receber o noivo, né, de forma correta. Todas dormiram. Isso somos nós. Então, isso quer dizer que, inclusive, aqueles que se preparam, que fazem um trabalho de autoconhecimento, aqueles que estão sempre tentando buscar alguma coisa de evolução espiritual, também adormece. Nós adormecemos mentalmente e muitas vezes espiritualmente. Às vezes estamos acordados, mas espiritualmente adormecidos. Porque nos esquecemos de manter essa fé, esse trabalho constante. Então, inclusive aqueles que se preparam, eles estão sujeitos também a esse sono espiritual, mesmo que seja momentâneo. Por isso Jesus disse: vigiai, vigiai o tempo todo. E nós precisamos nos manter cientes através do trabalho, do estudo, de praticar a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, o perdão e o auto-perdão. É dessa maneira que a gente vai mantendo essa chama da fé sempre presente. Por quê? O óleo, mesmo antes dele produzir a luz, ele já é potencialmente luz. Ele não tem a chama ali, mas por potencial ele vai produzir a luz. E assim somos nós. Nós fomos feitos perceptíveis, nós não fomos feitos perfeitos, mas perfectíveis, e a gente vai conseguir isso através do trabalho. Então, nós também podemos ser luz. Como? Através do trabalho, do estudo, do autoconhecimento, da evolução espiritual. E isso é muito importante. Querer não é atitude. Eu posso querer um tanto de coisa, você pode querer um monte de coisa. Eu quero ter uma Ferrari, eu quero uma casa nova, eu quero uma viagem pelo mundo, eu quero um carro o mais caro que houver. Cada um pode querer aquilo que quer, mas querer não é desejar. E quando nós desejamos, o contrário de querer, a gente corre atrás. A gente quer, mas fica ali, sem atitude.
E quando nós realmente desejamos, a gente dá o primeiro passo e a gente vai em busca daquilo que a gente quer. Então, nós precisamos desejar evoluir espiritualmente. Nós precisamos desejar conseguir o autoconhecimento. Nós precisamos não apenas de ter o conhecimento, mas nós precisamos desejar ser aquilo que nós aprendemos. E nós precisamos trabalhar o tempo todo, desejar ser melhor, desejar todos os dias fazer algo de bom para si mesmo e para o próximo. Porque quando nós desejamos e nós buscamos esse crescimento, nós seremos luz para aqueles que estão à nossa volta. E isso é muito importante. Nós podemos ser semeadores, nós podemos ser luz. Então, nosso objetivo aqui é o quê? Autoconhecimento, é o crescimento. Ninguém está aqui só para fazer graça ou para passar o tempo, né? A gente precisa crescer, entender quem somos nós, né? Um algo minúsculo perante a vida, perante a humanidade. E nós viemos aqui só para aproveitar. Tem alguma coisa que a gente tem que fazer, com certeza. Ninguém está aqui por acaso e à toa. E a gente não pode perder essa oportunidade. Nós precisamos sair desse ciclo vicioso que a gente vive, né? De materialismo, de vícios, de defeitos, e entrar num círculo virtuoso, transformando os nossos vícios em virtudes. Porque assim a gente vai caminhar em busca do crescimento. E é para isso que nós estamos aqui. Então a gente precisa sair desse mundo de dar importância para a materialidade o tempo todo. E pode parecer egoísmo lá das 10 noivas prudentes quando elas se negaram a passar um pouco do óleo que elas tinham de reserva para as noivas ou para as virgens tolas ou imprudentes. Mas aqui, esse óleo está representando o conhecimento, a sabedoria, esse preparo de que a gente está falando. E isso a gente não consegue passar para outra pessoa. Mesmo que alguém queira passar para o próximo um pouco daquilo que já adquiriu de conhecimento, de crescimento moral e intelectual, não vai conseguir isso, não tem como. Cada um tem que galgar o seu crescimento. Cada um tem que trilhar seu próprio caminho. Então, quando as noivas prudentes, as virgens prudentes, se negam a passar o óleo para as virgens tolas, é isso que significa. Eu não posso passar o que eu já aprendi para você, eu posso ser luz, eu posso te dar a mão, eu posso te dar o meu ombro, eu posso estar com você, caminhar, mas é cada um trilhando o seu próprio caminho, cada um olhando para dentro de si mesmo e bater no peito e reconhecer as dificuldades, os vícios, onde precisa melhorar, por que age desse jeito. É cada um que precisa trabalhar, de fazer a caridade, praticar o bem, de perdoar, de se auto-perdoar, perdoar o outro. Por isso, não tem como, mesmo que um professor, um guru, um mestre, queira dar para o seu pupilo um pouco de conhecimento e de sabedoria, é impossível. A gente vê um aluno e um professor, o professor quer ensinar, ele quer que aquele aluno supere o professor. Mas se o aluno não quiser, se ele não se dedicar, se ele não desejar, se ele não estudar, se ele não ficar ali insistindo, praticando, ele não vai conseguir. E é assim. Na vida nós somos assim também. Não tem como passar para o outro. Cada um tem que fazer a sua parte. Ninguém consegue transferir sabedoria e desenvolvimento, experiência espiritual para o próximo. Nem Jesus fez isso. Ele sustentou os seus discípulos. Ele deu exemplo, ele ensinou, ele mostrou o caminho.
Mas a autoiniciação, cada um decidiu por si só. Cada um teve seu momento. Jesus os sustentou, mas eles que tiveram que caminhar. Em Mateus e Marcos, Marcos 7, versículo 15, e Mateus 15, versículo 11, diz assim: o que vem de fora não torna o homem puro nem impuro, mas somente o que vem de dentro do homem. E quer dizer isso. É o que está dentro do coração. Você pode ter atitude boa, mas um coração duro, fechado, e isso vai dificultar todo o desenvolvimento espiritual. As 5 noivas tolas, quando elas saíram para buscar o óleo, o noivo já tinha passado. Então elas perderam a celebração com o noivo, elas perderam a festa. E assim somos nós que não nos preparamos. Então, quando vem a dificuldade, quando vem a volta à pátria espiritual, levamos um susto, né, com tudo que acontece. E para aqueles que se preparam, existe esse presente, que seria o quê? A sustentação na hora da dor, da dificuldade, a resignação, a aceitação, ou a passagem para o mundo espiritual de uma forma melhor, né? Tem muitas maneiras de dizer isso. Mas o que a gente precisa entender é a importância de nós valorizarmos o lado moral, espiritual e intelectual e buscar sempre conhecimento, trabalhar, praticar o bem, tentar vivenciar todos os dias e todo o tempo os ensinamentos do Pai. A fé precisa do conhecimento para que seja uma fé raciocinada. A prudência manda que o homem estude, examine, raciocine, compreenda, para depois tirar conclusões, para depois pensar. Nós precisamos dessa preparação para não fraquejarmos quando chegar a hora. Que hora é essa? É a hora da dor, da dificuldade, é a hora da volta à pátria espiritual, é a hora de ver os entes que nós tanto amamos passarem por dificuldades. É a hora da dor. Então, essa parábola, ela nos convida a refletir sobre a nossa vida moral e espiritual. Se nós estamos de prontidão para receber, para a vinda do Senhor, a vinda do Cristo, para recebermos essa comunhão com o Pai. Se nós estamos mantendo a nossa fé, a nossa chama acesa o tempo todo. Se nós estamos conseguindo nos preparar, porque na hora que Jesus chegar, na hora que nós precisarmos, na hora que o noivo chamar para a festa, a gente também vai estar pronto. A gente não vai precisar parar, esperar, voltar e comprar mais óleo, né? Isso quer dizer voltar, trabalhar, fazer o que a gente não fez para poder chegar até ali na hora da festa novamente. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta proferir preces lindas, repetir palavras maravilhosas. Existem preces que foram escritas no momento de quase que de transe, né? De tão lindas, de tão espiritualizadas que são. E aí a gente aprende e fica repetindo. Mas não adianta. A nossa prece tem que sair do coração. É a expressão do nosso sentimento, daquilo que nos vai na alma. Então, a gente tem sempre de lembrar de trabalhar, de estudar, procurar entender o tempo todo, vivenciar o Evangelho, não perder tempo. Não perder tempo. Como Jesus disse na parábola, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Orai e vigiai sempre. Em Mateus está escrito assim: entrem pela porta estreita,
pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Só a prudência pode nos guiar para esse caminho da luz. Só a prudência, a sabedoria, o conhecimento, ela pode nos aproximar daquele cujas leis nos fará alcançar a nossa redenção espiritual. Então estejamos atentos, estejamos preparados para que quando chegar a hora, não estejamos desprevenidos.